Fala pessoal, tudo bom? Hoje eu vou trazer algumas informações para vocês sobre a irisina, que é uma citocina fabricada pelo músculo quando você faz exercício físico. Então eu vou começar da seguinte maneira. Quando a pandemia do novo coronavírus começou, eu tenho quase certeza que você aprendeu uma série de termos que você não sabia nem que existiam antes. Um desses termos, que é o termo mais comum, é o termo pandemia, que na verdade é um termo específico da área da epidemiologia, que ao contrário do que você deve pensar, a epidemiologia não é uma ciência que estuda as epidemias, mas ela estuda a história das doenças, né? Então ela estuda os sintomas, as causas, os fatores de risco, as complicações, e a partir desses dados, os cientistas, os profissionais da saúde vão encontrar uma solução para aquele problema. Então, a epidemiologia é uma área bastante ampla, ela estuda várias coisas. Por exemplo, a epidemiologia estuda a cárie dentária, a epidemiologia estuda a atividade física e sua relação com a saúde. Tanto é que existe uma área específica denominada epidemiologia da atividade física. Então, você certamente aprendeu e está falando bastante sobre o termo pandemia, mas também você deve ter visto na televisão, lido em alguma revista, ou jornal ou nas redes sociais, o termo chamado irisina. Irisina, como eu já tinha falado lá no início do vídeo, é uma citocina fabricada pelo teu músculo quando você faz contração muscular, quando você faz exercício físico. E por que a irisina está sendo falada durante a pandemia do novo coronavírus? Porque se descobriu que a irisina bloqueia a entrada do vírus na célula. Portanto, a atividade física que promove a liberação da irisina é um fator protetivo contra o coronavírus. Só que de 2012 para cá, que foi desde que a irisina foi descoberta, vários cientistas de várias regiões do mundo vêm estudando sobre essa citocina e descobrindo várias outras coisas. Então, em primeiro lugar, ela foi descoberta em 2012, como eu já tinha falado, e naquela época se descobriu que ela aumenta a atividade do tecido adiposo marrom. Então vamos lá, eu não sei se vocês sabem, mas a gente tem dois tipos de tecido adiposo no nosso organismo. Você tem um tecido adiposo branco, que ele é situado na região abaixo da pele, que é a região subcutânea, e ao redor das vísceras. O tecido adiposo subcutâneo está mais relacionado às doenças cardiovasculares e metabólicas, como a diabetes, o câncer, hipertensão, infarto do miocárdio, por aí vai. Já o tecido adiposo marrom, ele tem a função de aumentar a termogênese, ou seja, a produção de calor no organismo e com isso aumentar o gasto energético. Portanto, o tecido adiposo marrom tem um papel importante no emagrecimento. Eu não estou dizendo que aumentar a atividade do tecido adiposo marrom vai te deixar magrinho, sarado e por aí vai. Mas ele é um fator que deve ser considerado no processo de emagrecimento. Sozinho ele não tem muita função, mas junto com outras intervenções e outras questões fisiológicas e metabólicas, ele ajuda bastante. Então se descobriu que a irisina aumenta a atividade do tecido adiposo marrom e, portanto, tem um papel importante no emagrecimento. Mas, como eu falei, de 2012 para cá, se descobriu várias coisas sobre a irisina. Por exemplo, tem um estudo que foi publicado no International Journal of Molecular Science, que fez uma revisão de literatura interessantíssima, foi uma revisão até bem grande, o artigo tinha 17 páginas no total, onde ele fazia uma relação entre atividade física, intervenções dietéticas em crianças e adolescentes com a liberação da irisina. E aí o artigo é bastante grande, eu selecionei 10 tópicos para falar, 10 curiosidades para falar sobre a irisina. Por exemplo, tem um estudo que verificou que a atividade física regular e moderada, portanto não precisa ser intensa, a atividade moderada, aumenta a irisina em adolescentes com peso normal. Isso aí não é surpresa para vocês, porque eu falei que a atividade física libera irisina e isso aí seria um fator protetivo aí contra o coronavírus, aumentaria a ajuda no processo de emagrecimento, por aí vai. Tem um outro estudo que verificou que um ano de aconselhamento dietético mais exercício combinado, ou seja, musculação e exercício aeróbico, em crianças germânicas obesas e com sobrepeso, promoveu aumento da irisina. Tem um outro estudo que verificou que a atividade física de baixa intensidade, olha só, não é aquela atividade física bem intensa não, basta você fazer uma atividade física de intensidade baixa. A atividade física de baixa intensidade e dieta realizada por um ano aumentou o nível de irisina em crianças obesas. Tem um outro estudo que verificou que
o uso da dieta. Na verdade, a dieta que eu estou falando aqui é uma intervenção dietética, né? Mudança de comportamento em relação à ingestão de alimentos. Então, a dieta, mais psicoterapia e exercício por 4 a 6 semanas, ou seja, 1 mês a 1 mês e meio, e essa intervenção promover emagrecimento, diminuiu o nível de irisina. E aí você pode me perguntar, mas espera aí, Otávio, quer dizer que essa intervenção não aumentou o nível de irisina, diminuiu? Diminuiu, e isso não é estranho. O que é que aconteceu? Essa intervenção com dieta, psicoterapia e exercício físico promoveu emagrecimento. Quando você tem emagrecimento, na verdade você tem diminuição da irisina, né? Porque esse na verdade é um processo adaptativo, né? A irisina não aumenta o gasto energético através da termogênese. Se na verdade, na medida que você vai emagrecendo, o que é que acontece? A irisina tem que diminuir, porque se ela aumentar, o gasto energético pode ser que aumente mais ainda e você chega a ficar com baixo peso. Então, na verdade, é um processo adaptativo, onde na medida em que você vai emagrecendo, o nível de irisina vai diminuindo, ok? Tem um outro estudo que verificou que atletas amenorreicas de 14 a 21 anos de idade, amenorreica são mulheres que não menstruam mais, né? Tiveram quedas significativas nos níveis de irisina. Aí você deve perguntar, por que essas atletas não menstruavam mais? Por 2 motivos basicamente. O primeiro é a adoção de dietas com a restrição severa de calorias e de nutrientes, o que termina promovendo alterações negativas hormonais e excesso de exercício, mas é excesso de exercício mesmo. É negócio de passar mais de 3 horas, 4 horas se exercitando, e aí você começa a provocar alguns desajustes hormonais e termina desencadeando a amenorreia. Portanto, atletas amenorreicas de 14 a 21 anos tiveram diminuição na irisina. Portanto, a gente pode pensar o seguinte: distúrbios hormonais que desencadeiam em problemas menstruais como a amenorreia podem diminuir a irisina, e isso não é nada bom nem para o gasto energético, nem para a saúde de mulheres, principalmente quando a gente fala de mulheres jovens como 14 a 21 anos, né? Tem um outro estudo que verificou uma associação positiva entre irisina e massa muscular, ou seja, quanto maior o nível de massa muscular, maior a quantidade de irisina. Isso é um fator positivo. Outro estudo verificou também um achado semelhante, uma relação, uma associação positiva entre irisina e massa magra. Portanto, quanto mais massa magra, maior a quantidade de irisina. E aí, procure diferenciar duas coisas. Massa magra é uma coisa, massa muscular é outra. Elas têm a ver uma coisa com outra, mas são duas coisas diferentes. Quando eu falo em massa muscular, eu estou falando puramente em músculo. Quando eu falo em massa magra, aí entra músculo, água, glicogênio, creatina intramuscular, né? Muitas vezes entra massa óssea e por aí vai. Então, massa magra é uma coisa muito mais ampla do que massa muscular. A massa muscular pertence, ela é um dos componentes da massa magra, né? Então, entenda que existe uma relação, uma associação positiva entre massa muscular e massa magra e irisina. Portanto, quanto maior a tua massa magra e massa muscular, maior a quantidade de irisina, o que é um fator positivo para a tua saúde. Tem um outro estudo que verificou que crianças com baixo peso têm uma menor secreção de irisina, o que também pode ser um fator adaptativo, né? Porque já que as crianças têm baixo peso, eu não estou falando de crianças com peso normal, estou falando de crianças com baixo peso, elas têm que ter menos irisina, porque se elas tivessem mais irisina, como a irisina aumenta o gasto energético, elas iam ficar com um peso cada vez mais baixo. Então isso na verdade é um processo adaptativo, até para proteger o teu organismo e impedir complicações futuras, né? Já um outro estudo verificou que crianças obesas tiveram aumento na irisina. Isso também é um fator adaptativo, porque com as crianças são obesas, é normal a irisina aumentar, porque o teu organismo vai tentar fazer o possível para gastar aquele excesso de energia que está depositado através de gordura corporal no teu organismo. E para encerrar, o 10º tópico, tem um estudo que verificou em crianças finlandesas uma associação positiva entre irisina e densidade mineral óssea, ou seja, quanto maior a quantidade de irisina, maior a quantidade de densidade mineral óssea, ou o contrário também, né? Quanto maior a quantidade de densidade mineral óssea, quanto mais forte o teu osso, maior
a quantidade de irisina. Então você observe que existe uma relação entre irisina e massa muscular, massa magra, peso. A irisina é influenciada por intervenções dietéticas e de exercício físico, e ela também deve ter algum papel relacionado à densidade mineral óssea. Então, inicialmente, que foi lá em 2012, quando a irisina foi descoberta, se verificou que a irisina aumenta a atividade do tecido adiposo marrom, mas também ela pode ter outras funções em outros sistemas orgânicos. Então, de 2012 para cá já se descobriu algumas coisas, e de 2021, da data de hoje para frente, provavelmente vai se descobrir uma série de outras questões relacionadas à irisina e à saúde, ok? Então, pessoal, eu espero ter contribuído. Um abraço para vocês. Tchau, tchau.